Hoje vamos falar de hemorroidas, o que causa, o que de verdade faz isso acontecer no nosso corpo, né? Então a gente sabe que os alimentos, eles despertam a dor, eles fazem ativar os sintomas temporários, né? E só que a gente não sabe, a gente sabe que isso não é a causa, porque antes de você se alimentar com esses alimentos que despertam, você não percebia o sintoma, mas então esses alimentos, eles são os gatilhos. A medicina germânica trabalha na causa real, na causa fisiológica, porque o teu corpo reage diante da pimenta, por exemplo, e do teu amigo que come o mesmo churrasco, que come o mesmo alimento, não desperta esse sintoma, né? Então, ali que está o diferencial, porque teus irmãos, às vezes, não têm o mesmo sintoma que você tem, né? E tem vários motivos para a pessoa ter hemorroidas. Mas quem assistir essa live com a minha convidada, que já chegou aqui, já pediu solicitação, já vou aceitar. Quem assistir a live vai ter uma ideia de onde está chegando a própria situação, né? Porque cada um sabe a dor que tem, né? Esse que é o diferencial da medicina germânica. Bom dia, colegas que estão chegando, bem-vindos. Quem for assistir a gravação no YouTube também, se não for inscrito ainda, por favor, inscrição e like, porque nós precisamos disso. Na forma gratuita, a gente só aparece se tem curtidas, né? E inscritos. Então, vou chamar a Eliana, aceitar, ela já me chamou, né? E ela vai trazer, ela também é terapeuta da medicina germânica, também similares às minhas, sempre com uma experiência um pouco diferente. De vez em quando dá uma travada na minha fala enquanto ela chega, né? Porque esse é o hábito do Instagram. Bom dia, Karina, Adriane. Não estou vendo quem mais já entrou, deixa eu olhar aqui. A Karina, a Adriane, a Flávia e a Eliana estão presentes. Então, bem-vindas. E vamos em frente. Eliana, você já está aceita. Ah, você saiu de novo? Vamos voltar, então. Pode se achegar. Para mim, você apareceu e sumiu. Bom dia. Bom dia. Se quiser ficar um pouquinho mais longe, pode... Isso. Eu estava em outro aparelho, aí eu não estava conseguindo te ver, aí mudei de aparelho e continuo não te vendo, de novo aquele probleminha. Então, os famosos também passam por isso, sabia? Pois É por causa, eu acredito que eu entendi até agora é a diferença de marca de telefone, né? Por exemplo, o meu é um, o seu... na última live que fizemos estávamos então não aparecendo é as duas. isso. Então tá. Não é alguma outra coisa. Mas tudo bem, não tem problema. É que eu gosto de te ver. Eu vou ligar o outro aparelho para te ver. Dá mais segurança, né? Só que daí no outro você não... É porque eu não. Fica uma tela preta acima da minha imagem, aí eu não sei com o que eu estou conversando. Fica difícil, já consigo ler os comentários, né? É como Mas caminhar com os olhos fechados, né? Você não sabe. Aí se você... Bem... No outro aparelho, daí você não coloque som, você não vai dar microfone. Não, já tá no mudo, só para ver tua imagem aqui, pronto. Bom dia, Lilian, bom dia, Vale, tudo colegas. Nossa, eu fiz história hoje de manhã e não tinha olha como que o universo é perfeito, né? Eu fiz um monte de história falando sobre identidade, né? Oi, Juliane. Então, eu não tinha lembrado que hemorroida é conflito de identidade também, né? Então, a diabetes, ela vem do conflito de identidade. É um dos conflitos, de eu não saber quem eu sou, não sei por que eu existo, e isso meu corpo vai entrar numa confusão, né? E fiz essa história toda colocando com esse objetivo. Aí, quando parei de fazer, fui ler sobre hemorroida, primeira opção, conflito de identidade, né? Então, o universo é perfeito, ele faz a gente, no automático, fazer as coisas darem certo, né? A Andréia, bem-vinda. Então, Eliana, se quiser se apresentar.
Mas acho que a maioria das pessoas já nos conhecem sempre, né? Sim. Somos ambas terapeutas da medicina germânica, mas não custa você dizer de onde você é e o que você faz. Então, bom dia, pessoal que está aqui ao vivo com a gente, né? Sejam bem-vindas. Espero colaborar com as informações para a saúde de vocês e para ajudar quem vocês estão aí ajudando já, colaborando com a saúde. Eu sou Eliana Maia, eu estou em Florianópolis, trabalho como podóloga terapeuta da Nova Medicina Germânica e isso tudo tem muito a ver também com o meu trabalho, porque muitas pessoas chegam perguntando por que eu tenho um calo, por que eu tenho calosidade, por que eu piso torto, por que eu tenho unha encravada, e tudo está relacionado com um jeito de ser, de se estar, não é nem ser, é de se estar, porque estamos de acordo com os nossos episódios diários, né? E a hemorroida, Silvina, tem a ver com os conflitos de córtex motor e o córtex sensorial. E aí muitas pessoas não sabem que a gente consegue fazer a leitura biológica através dos sintomas e através dos pés também eu consigo fazer essa leitura. Porque o córtex sensorial também tem a ver com a pele, né? A qualidade da pele. Então, quando a gente não sabe quem somos, temos alterações da pisada também. Vou falar mais um pouquinho mais tarde. E aí, qual é a parte do pé que, se é sobrecarregado, tem a ver com a lombar, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. Isso. Então, você fala do pé alterado, o meu pé, ainda esses dias fazendo yoga, a instrutora falou assim, você pode aos poucos educar o teu pé para ele ficar reto. Que você pode corrigir agora na yoga, não importa se você tem 60 anos ou tem 2 anos, né? É, porque meu pé realmente, sempre comento sobre isso, né? Meu pé é torto para dentro, né? Então, a minha pisada é de pessoa encurvada na vida, encurvada em tudo, né? Então, a hemorroida é só uma consequência de tudo isso também, né? Diga. Agora você não vê quando eu paro, porque você não tá me vendo. É. Diga. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre postura, né? Eu já vamos falar sobre os sintomas. O que você quer falar? Eu Ou prefiro falar sobre vamos o trazer que eu primeiro trazer os conflitos. Eu acho que daí a pessoa pode começar a se identificar mais e já ir para a própria análise, né? É isso? eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas e vou dar uma relaçãozinha com alguns conflitos, tá? É isso. Então, o sangramento, né? O sangramento, ele tem a ver com raiva, frustração. O abscesso é raiva. Aí, Silvina, a hemorroida, ela está muito ligada, a hemorroida interna é muito ligada, aliás, a externa está muito ligada com o relacionamento. Como você se relaciona, tanto dentro quanto fora. O que é dentro e o que é fora? Território, teu território interno, teu território externo, né? Como está o seu relacionamento? A dor está ligada com culpa, né? A fístula, a, é, agarrada ao passado, né? Que não sente mais, não serve mais, né? Está ligado com o que não serve mais. Sim. O Dr. Né? Hammer registrou isso como é um conflito que aparece fisicamente lá na mucosa do reto, né? E é lá na parte mais profunda, não é lá na saída, né? Então, se você tem um diagnóstico da tua hemorroida, onde ela está localizada? Se ela é aquela que sai para fora, assim, que é bem na entradinha, ou se ela é mais interna, a hemorroida interna que falam, né? Então, a pessoa que tem a hemorroida interna, ela tem um conflito indigerível, né? Ela vive situações de que ela tem tanta raiva da situação, né? Que o corpo entende que ela não está conseguindo se livrar dessas situações, que elas são realmente uma bosta na vida dela, né? Então, ali aumenta o número de células e acaba trancando o canal de tanto que o corpo força para a pessoa conseguir expelir essa raiva que está ali entalada, né? Então,
hemorroida interna que tem esse sintoma que a Eliana está trazendo, né? Que é a parte mais interna, bem profunda, né? Hemorroida que a pessoa não sabe que tem. Quando descobre, normalmente já é um câncer ou alguma coisa mais dolorosa, né? E por fora não aparece nada, né? Isso? É isso mesmo. E lá no pé, né, a gente vai ter uns sintomas do antepé por conta da sobrecarga. Está ligado com a postura. E uma das comorbidades que temos aí em relação à coluna é a hiperlordose, né? Onde os músculos que sustentam o corpo, tipo o abdômen ali, né, eles estão com frouxidão. E aí a sobrecarga desse sentimento causa uma sobrecarga que você muda a tua postura. Então a lordose é uma curvatura da coluna assim, ó, que o seu bumbum fica empinado, né? E aí você vai sobrecarregar essa parte aqui do pé, né, onde estão os metatarsos e as falanges, né, que são os dedos, principalmente o dedão do pé. E esses músculos é do grupo do isquiotibial, né, e também do oblíquo abdominal, os abdominais. E essa sobrecarga, Silvina, aumentando a curvatura também da cervical, né? Então a sua cervical ela também fica com hipercurvatura. E aí, Silvina, independente do pé cavo, do pé plano, do pé normal, você pode desenvolver a hemorroida, né? Se você tiver esses conflitos que nós falamos aqui no início. E o que ajuda, né? A Silvana falou da yoga, a yoga sim ajuda muito, mas principalmente se você fizer um bom trabalho de alongamento. Então não é só yoga, né, que você poderia fazer. O yoga vai ajudar lá nos sintomas no cérebro, né, Silvina? Vai diminuir os edemas. Ele vai trazer calmaria para o corpo, né? Porque se você está com uma raiva indigerível ali e você não buscar a calmaria, você pode pedalar 5 horas e que a tua hemorroida não vai melhorar, né? Porque a raiva continua presente. Você faz atividade física, você faz muitos movimentos, mas se você não encontrou a calma interna, né, para os teus problemas, você não vai conseguir se livrar dos problemas, né? Eles vão continuar junto contigo, né? Então, esses sintomas eles são consequências de tanto barulho interno, de tanta bagunça que a gente vive, né? Então, isso pode levar a uma diabetes, porque está ligado à raiva, né? Então, a pessoa diabética, ela é o quê? Ela é raivosa, ela é braba, ela é aquele diabético brabo, né? Não aquele diabético que não sabe o que é, porque quem ele é. Tem 2 tipos de diabéticos. Eu sou dos 2, né? A pessoa que tem muita raiva, ela tem muita força de ação, né? Porque a cor da raiva e a cor do amor é a mesma, né? Então, já eu digo isso, né? Então, a pessoa, quando ela encontra a solução para as raivas internas, ela tem força natural, porque o corpo fez tanta força, tanto tempo para sobreviver com essas raivas, que a pessoa precisa encontrar a calma interior para a pessoa colocar isso como força, né? Então, isso que eu postei ontem lá, que o primeiro vídeo que eu gravei 4 anos atrás, né, que a tua maior dor era a tua maior força, eu não fazia ideia o que eu estava falando, eu só estava repetindo, né? Então, mas quando você tem uma dor muito grande, se a tua dor é hemorroida, você tem muito potencial para fazer coisas boas também com isso, né? Então, por isso que a gente fala sintoma da hemorroida, sintoma nos pés, sintoma da diabetes, porque não é isso que representa, isso é só um sintoma, só um sinal de que tua alma, que teu corpo querem algo diferente e tem potencial lá dentro, né? Então, você não vai precisar mais se livrar desse algo. Porque se você dá um novo significado para a tua raiva, se você consegue entender que aquela raiva vem lá dos teus traumas inconscientes, você vai parar de ficar batendo na tecla de brigar com os irmãos, de brigar com o pai, brigar com o marido, né? Brigar com o vizinho. Ainda hoje postei
uma história, a mulher falando que ela percebeu, né? Uma colega nossa, né? Percebeu que a raiva que ela sentiu quando o vizinho invadiu o espaço dela no lote, né? Então, essa raiva que a gente sente automaticamente, ela está lá dentro, por isso que ela vem, né? Porque senão eu simplesmente poderia ir lá dizer, ó, esse lugar aqui é meu, né? Respeite, né? Mas quando eu sinto raiva, é porque tem coisa errada dentro de mim, né? Coisa assim que não tenho controle, né? E quando isso está no descontrole, pega outro órgão também que na mucosa lisa, né? Da hemorroida, né? Então, quando eu perco o controle das coisas, atinge o músculo do esfíncter interno também, mas o músculo liso é no significado de eu não conseguir reter ou soltar as fezes. É aquela pessoa que fez bolinhas, né? Então, ela tem esse conflito, assim, de vez em quando sai uma bolinha, muito esforço, né? Porque ela tá nesse conflito ativo, é na parte posterior, né, da parte do corpo, né? Então, ela pode ter pólipos ali, né? Então, sempre tem que ter o exame diagnóstico médico para você saber onde está a tua hemorroida localizada, né? Para você saber também qual o teu conflito de verdade, né? Agora, se você já entender com aquilo que a gente está trazendo aqui, se você está com muita raiva que você não está conseguindo digerir, ou se você está com problema de não conseguir segurar as coisas e não conseguir soltar as coisas, né? Você aplica a tua vida real, não é só as fezes, né? Então, e tem daí o conflito de identidade, que é outro que faz mais ainda a diabetes, né? Que esse é o conflito da pessoa não saber para que nasceu. E esse atinge a parte mais entre o órgão sexual e o ânus, ali que ficam os pólipos, né? Os sintomas. E essa que vai para fora também, né? Porque ela não fecha mais. A anterior que eu falei de não conseguir reter ou soltar, isso também vai externa, né? É por aí, Eliana? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí você, quando você desenvolve esse sintoma, você não respira direito, né? E aí a sua coluna entra em colapso também. Porque a culpa, ela está ligadamente com o aparelho digestivo. Então, tudo que você não está digerindo bem, você está acumulando, né? Então, você acumula coisas pelo fator do ar não entrar corretamente dentro dos seus órgãos, né? Oxigenar o seu sangue corretamente. Você vê que o intestino grosso está ali diretamente ligado com o pulmão. Intestino delgado diretamente ligado com o coração, né? Olha aí quantas informações a gente está trazendo aqui com um simples diagnóstico de hemorroida, né? Então é todo um sistema digestivo e circulatório envolvido nesse conflito. Aí a yoga é bom porque ela te ensina a respirar novamente. A gente está aqui fazendo propaganda de yoga. Gente, não é isso. É que realmente a gente já leu livros muito específicos sobre cura que a yoga é ótima. E são exercícios que não vão prejudicar nenhuma idade. Ele é ótimo para qualquer idade. Silvina, eu faço yoga junto com algumas colegas que são da melhor idade. Tá? Então tem senhoras ali de 80 anos fazendo yoga junto comigo e elas adoram, né? Não é você ficar lá no estado meditativo, são os exercícios bem potentes, fortalece os músculos, esses músculos que nós acabamos de falar aqui, ó, abdômen, né? Os músculos do seu quadril, fortalecendo toda a tua pelve, né? E fazendo com que tudo isso sincronizado com a respiração. Então eu e a Silvina estamos aprendendo a respirar novamente, né? E o que é a vida? A vida começa com o início da respiração, o término da vida com a cessão né? O cessar da respiração. Então, o quanto que a respiração é importante para se viver com qualidade, né? Então, Silvina, é bem isso que você está falando mesmo. Tudo que você falou sobre alimentação, por que eu como uma coisa não me faz mal, ou como outra coisa faz mal, né? Talvez tenha algum comentário aí, que acho que parece que tem alguém comentando alguma coisa que eu não vi. Tem elogios da live de ontem, obrigada. Você que esteve presente. É que ontem à noite fiz uma live com
as outras terapeutas da medicina germânica que já estão com mais sucesso, né? Mais do que eu digo, né? A Cristiane esteve presente, teve vários de vocês que estão aqui que estiveram presentes também, né? Bom dia, Gabriel. Então, isso que você trouxe sobre o que você estava falando, tudo isso tem a ver, por exemplo, às vezes numa consulta, numa sessão, tem pessoas que conseguem identificar a causa da hemorroida e conseguem, com uma sessão, já conseguem seguir a vida e nunca mais ter nenhum sintoma. E podem também, com o tempo, voltar a comer tudo aquilo que despertava o gatilho, né? E tem pessoas que voltam depois para uma segunda sessão, alguns voltam para uma terceira sessão, né? Porque sempre quando atendo nesses assuntos, são muitos pacientes meus vêm com essa queixa, né? Porque é um problema meu de identidade que eu nem sabia que eu tinha, que era isso que causava meu intestino preso, né? As bolinhas, né? E aí as pessoas que vêm com esse intuito também de buscar ajuda para isso, né? Então tem pessoas que com uma sessão resolvem, outros com duas, outros com três e outros nem com 10 vai resolver, né? Porque se a pessoa precisa olhar para a própria vida, né? Então, se eu, por exemplo, isso é mais em relação ao conflito de não conseguir digerir. Se eu estou com raiva de alguém que lá do passado, com raiva, se eu citar aqui o exemplo do colega que entrou. Então, uma criança que perde um pai, que perde alguém muito importante lá na infância, ele tem uma raiva escondida lá no inconsciente, mesmo que passando um carro aqui. Mesmo que a pessoa encontrou muito outro jeito de sentir amor, mas a raiva do abandono do pai, ela está latente lá, né? Então, quando alguém vai embora, alguém muito importante, numa situação de abandono ou uma situação de rejeição, né? Qualquer fato que aconteça lá, né, nos primeiros anos de vida, ele vai ficar latente essa dor, né? Então, nos momentos, depende do que a pessoa vive, ativa de novo o medo de ser abandonado, o medo de perder dinheiro, porque o pai ou a mãe lá na infância representam tudo, né? Então, se lá na vida adulta você tem uma falência de uma empresa, vai significar que essa pessoa que foi embora quando você era bebê, ela vai embora de novo. É esse o significado que tem para o teu corpo, né? Então, você vai tentar segurar de todas as formas, né? Para você não ter mais esse conflito, de passar essa situação de raiva outra vez, né? Então, você vai acabar procrastinando coisas importantes, vai se travando na própria vida e fazendo só o que está no fluxo, né? Então, se numa sessão isso é identificado, que tem raivas indigestas ali, e aí a pessoa nunca consegue sair desse conflito se ela não aceita que ela tem realmente dor, se ela não quer tratar essa dor. Então, numa sessão, não dá para tratar a dor da morte de alguém, né? Porque é muito profunda, essa pessoa não vai voltar, né? Então, agora, se é uma raiva por um acontecimento recente, porque um vizinho, alguém roubou meu carro de estimação e levou embora, isso ativou a minha hemorroida, aí é um conflito diferente, né? Porque às vezes a polícia consegue recuperar, né? Então, tudo depende das situações que causam, né? Silvina, tem tudo a ver com dinheiro, como você falou, né? Falências, então, e também problemas de pele, né? Problemas de pele relacionados a isso também, tá? Então, ali é muito comum a gente ver pessoas com desidrose, que é uma patologia do sistema nervoso, está relacionado muito com a temperatura alta, né? Excesso de calçado fechado, mas é um problema de pele muito comum encontrado na podologia, problema de micose e câncer de pele também, Silvina. Então, está relacionada com pessoas muito perfeccionistas, né, onde executam trabalhos manuais com exímio, né, com perfeição, não admite erros, né? Então, tudo isso são características de pessoas que podem desenvolver hemorroidas, podem desenvolver a hiperlordose, problemas na fascite plantar, problemas de curvatura de unha, onicofose.
problemas de calosidade nos pés, e muitos outros problemas aqui que são inúmeros, porque um sintoma, um diagnóstico, ele é decorrente de vários outros THS, vários outros conflitos, não é um só. E aí vem a diabetes, às vezes você não é diabética, você não é diabético, mas a tua curva glicêmica tá lá, ó, faltando um númerozinho para alcançar o diagnóstico completo. Ah, eu sou pré-diabética. Não existe pré-diabético, gente. Tu é diabético, tu não é. Se tu tá lá no índice próximo, que eles chamam de pré-diabético, tu já tá diabética. Sim. Porque você não vai ter força suficiente para regredir esse número, a não ser que você faça terapias. Porque se você está, por exemplo, você vive raiva de vez em quando, né? Você vive raivas muito grandes, né? De não conseguir digerir uma situação que alguém fez para você, né? Então, essa raiva fica ali. Se você fizer exame naqueles dias posteriores a essa raiva, pode ser que tua glicemia está em 500, né? Mas, normalmente, você não faz exames todos os meses, todos os dias, né? Então, quando você vai fazer exame de novo, essa raiva já acalmou um pouco, volta ao normal. Então, você não tem o diagnóstico de diabetes. Aí, no outro dia, você entra no conflito de identidade, que é o outro que dá a hemorroida, né? Que é essa parte que eu comentei antes, que fica localizada, o início mais na parte intermediária do órgão sexual e do esfíncter, né? Então, essa hemorroida ali é do conflito do músculo estriado, né? O músculo externo, né? Que é aquele músculo que teria que fechar e que ele laceia, né? Então, ele solta. Então, esse que extravasa para fora, né? Então, se você está com o conflito de identidade, de não saber quem você é, você não tem um rumo na tua vida teu, você só é resultado do que teu pai e tua mãe fizeram de você, né? Aí, se você vive uma situação de raiva muito grande, a tua hemorroida pode começar um sangramento de não parar, né? Então, porque aí vai fazer o exame de diabetes, não vai aparecer, porque é muito restrito um exame de sangue dizer que você é pré-diabético ou não, né? Então, porque ele vai só aparecer depois que aquilo for mesmo crônico, né? Aí dizem que a diabetes é silenciosa porque não aparece no exame, né? Mas se você olhar para o teu comportamento de diabético ou de pessoa que tem hemorroide que fica enfesada, a pessoa que fica com muita raiva indigesta, né? A pessoa que tem problema de hemorroida, a pessoa que é enfesada na vida, até no português a gente usa essa palavra, né? A pessoa é enfesada. É a pessoa braba, né? A pessoa que tá cheia de fezes. Então, a palavra já vem de lá. Só que tem gente que fala para criança, meu filho é enfesado, meu marido é enfesado, né? Tá dizendo, você tá cheia de bosta entalada, né? É isso mesmo, e a raiva, ela cega a visão, né? Por isso que a diabetes, quando ela tá com o índice muito alto, a primeira coisa que a pessoa percebe é a visão. Uhum. Então, quando você está com raiva, mesmo você que não é diabético ainda porque é verdade isso que a Sabina está falando. Se a gente pudesse fazer exame de glicemia todos os dias, de curva glicêmica, ia dar alteração o mês todo. Então, quando a gente está com raiva, a nossa visão fica turva. Tá? Então, às vezes, fala, não estou enxergando muito bem, eu tenho dificuldade de enxergar as coisas para ler, para longe, para dirigir, seja lá o que for. Você está com alguma raiva aí e você não consegue extravasar essa raiva porque a nossa cultura não permite, né? Então, a gente precisamos de ter uma rotina diária diferenciada para que possamos olhar para os nossos sintomas, observar o nosso corpo, o que ele está nos dizendo, porque o corpo, ele não só, o corpo todo fala, né, Silvina? Tem já até um programa específico para isso. Mas, assim, aqui os seus pés falam comigo, eles são muito fofoqueiros, eles entregam tudo. Eu, quando faço a leitura biológica, eu falo para as pessoas como ela está naquele momento e o que ela já melhorou
né, na vida, porque dá para saber todas essas partes do corpo pelos pés. E é muito interessante que quando eu começo a falar, as pessoas começam a rir, me chamam de bruxa. Eu não sou bruxa, gente. Isso é a leitura biológica, a medicina germânica me permitiu fazer essa leitura através dos pés. Sem isso, eu tinha muita dificuldade. E quando eu era mais recém-formada, eu brincava com os meus clientes que eu iria ler um dia os pés deles. Eles falavam assim, você vai virar uma, tipo, cartomante, né? Eu falei, vidente? Eu falei, não. Os seus pés expressam todo o seu corpo, o seu pensamento, as suas dificuldades, o campo que você tem mais dificuldades na sua vida. E tudo está lá nos relacionamentos. E por isso que os pés, eles são importantes, a gente lavar bem os pés. Então, outro dia eu estava comentando com uma pessoa que veio aqui, que ela estava com as unhas meio amareladas, assim, e quando a gente passa o motor, né, a broca, a fresa na unha para limpar, para dar uma polida, sai assim tipo uma película, né? E aí perguntou para mim por que aquilo estava acontecendo, né? Aí eu pude falar que era vestígios de cosméticos que a gente usa no banho, né? Porque não é que ele não lavou o pé, gente, não é isso. É que ele se acumula nas unhas, porque as unhas são porosas, né? Então, o ideal seria, né, lavarmos de cima para baixo, deixar o pé por último, para que possamos dar atenção para ele. Que tipo de atenção? Passar escovas, buchas vegetais, né? Não só o sabonete, que deixa cair, cai ali o condicionador, o shampoo e fica acumulado nas unhas. Então, ter esse cuidado na hora do banho, né, com os pés, também é cuidar dos pés, é cuidar do território, né? Para você marcar bem um território, você precisa dos seus pés. E os seus pés está ligado com a sua postura. Então, a postura que você adota durante o teu dia a dia, que ela varia de período de manhã, tarde e noite, a nossa postura ela varia de acordo com o ambiente que estamos. E isso faz a gente remeter que nós não somos quem somos verdadeiramente em todos os ambientes que frequentamos. Sim. Voltando ao significado, para a pessoa identificar se ela está com o conflito ativo, se ela está dentro do problema que está causando a hemorroida, se ela já está resolvendo, né? Então, quando vocês têm um sangramento, foi um momento de resolução de um conflito, porque o sangue é igual no externo. Quando sangra, o objetivo do corpo de sangrar é purificar a parte suja ali, a parte que está contaminada, né? E por dentro também é assim, quando você encontrou uma calmaria, melhorou principalmente lá da parte interna da raiva, você vai ter um sangramento na fase de cura. Só que não quer dizer que você não está mais produzindo hemorroida, porque nós temos o hábito hoje em dia de ter fase de cura e já no mesmo dia entrar de novo dentro do conflito, da raiva de novo, né? Porque quem é muito raivoso vive raiva todo dia, até sozinho, né? A pessoa sozinha. Então, observe os seus pensamentos. O que você pensa a maior parte do tempo? Se alguém brigou com você, se alguém te falou alguma injustiça, e você fica remoendo com raiva aquilo, eu fazia isso muito. Meu marido saía, eu ficava o dia inteiro maquinando o que eu ia falar para ele quando eu encontrasse, né? E tanta raiva que ficava alimentando, né? E isso me deu obesidade, me deu muitos sintomas, né? Então, se você continua maquinando, pensando no que você faria se você tivesse de novo na situação, você está revivendo a própria raiva que causou, né? Então, não adianta você entrar em fase de cura e voltar para a fase ativa, né? Eu tenho duas Diga. perguntas para ti, Silvina. A primeira, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, que tu explica bem sobre as recidivas do conflito, o que significa na segunda lei biológica, o que significa isso. E fazer uma pergunta pessoal para ti, agora que me veio uma curiosidade, quando você estava nessa fase, que você comentou agora no seu relacionamento com o seu esposo, você assistia muita novela nessa época? Que dúvida, né? Então, entrando primeiro, vou responder primeiro a segunda. Eu chegava em casa e a TV estava ligada e eu ficava o tempo todo escutando as novelas da SBT, com aquelas mulheres choronas e os maridos ausentes, né?
porque a minha vida real era isso, então eu me identificava. Eu gostava de assistir as novelas do SBT porque elas não têm agressividade, né? É a Maria do Bairro, aquelas Marias lá que passava sempre, né? Eu já sabia o que iam falar de tanto assim, mas estava sempre ligada na minha casa, né? Então a vítima se identificava com as vítimas da novela, né? Então a gente se alimenta daquilo que mais se conecta com a gente, né? Então é interessante sua pergunta, eu não tinha prestado atenção nisso, né? E, e a questão da segunda lei biológica, vou explicar um pouco agora, depois você complementa, se tiver dúvida, né? Diante da hemorroida, como é que se aplica a segunda lei que o Dr. Hammer pesquisou? Ele descobriu 5 leis, né? A primeira, antes de falar da segunda, eu tenho que explicar um pouquinho o que é a primeira, né? A primeira lei é que toda doença começa com um susto, com um impacto, com alguma coisa que nos pega desprevenido, né? E mexe com o nosso emocional, com a nossa segurança, né? Então, acende o medo dentro da gente. Toda doença começa assim. Só o envenenamento e alguns acidentes que não, né? E daí a segunda lei, o que é? Diante de um susto, diante de um evento inesperado, diante de algo que me pegou desprevenido, por exemplo, no caso da hemorroida, eu estou aqui tranquila, de repente vem alguém e me invade meu espaço e faz alguma coisa absurda contra mim, né? E eu, tipo assim, alguém rouba 10 mil reais da minha conta e eu não consigo descobrir onde que foi parar esse dinheiro e foi uma injustiça. Alguém roubou, clonaram o meu cartão de crédito, né? Nesse sentido, né? Então alguém fez uma injustiça, uma coisa suja contra mim e eu fico com muita raiva porque eu não consigo resolver essa situação, né? Então, naturalmente, eu vou continuar na fase ativa, porque eu não consegui resolver a situação. Agora, se eu descubro na minha conta bancária que alguém clonou meu cartão, que aconteceu faz pouco tempo, e logo o banco resolve a situação, logo eles me enviam uma mensagem, não, já foi recuperado, não foi você que usou o cartão, foi uma outra pessoa que clonou, e o banco bloqueou aquela conta e vai restituir teu dinheiro, né? Aí o corpo, o que eu entendo? Eu fui injustiçada, mas eu fui também resolvida, né? Então a situação se resolveu pacificamente. O meu corpo, a parte da raiva, entra na fase de resolução, entra na fase de calmaria. E isso se aplica em todas as situações da nossa biologia. A Dr. Hammer provou isso, né? Sempre quando eu resolvo um problema, o corpo entra na calmaria automaticamente, né? Mas o que acontece hoje em dia? As pessoas não resolvem os problemas, as pessoas ficam arrastando. Por exemplo, tem raiva porque alguém clonou o cartão de crédito. Em vez dela ligar para o banco onde vai resolver o problema, já avisar ali, ela fica brigando com o meio mundo porque hoje em dia o sistema permite fazer a clonagem. Então fica brigando com um monte de gente ao mesmo tempo, enquanto isso eles usam cartão em vários lugares, né? E aí a situação vai se agravando antes de encontrar uma solução. Até lá, daí já vai ter vários pólipos, já vai ter um adenoma, que é o adenoma em forma de couve-flor, ele se forma ali no esfíncter, porque é um conflito de raiva não digerível, né? Então, se eu revivo essa raiva toda hora, eu conto para um, eu revivo a raiva. Quando eu conto para outra, eu estou revivendo a mesma situação de novo, né? Então, quando você tem uma desgraça, uma bosta na tua vida, cada vez que você conta para alguém, você está revivendo a dor. Uma pessoa que eu atendi há pouco tempo, que eu conheço, ele foi traído pela esposa, a mulher fez uma sacanagem muito grande com ele, e ele veio pedir ajuda, mas ele estava assim, a primeira meia hora da sessão era ele contar a sacanagem que ela fez, né? Então, se ele não estava procurando a solução, ele estava procurando uma aliada, ele queria que eu concordasse com ele que ele tinha razão, né? Então, até essa pessoa entender que essa querer razão estava tendo recidiva no problema da hemorroida dele, não adiantava nada ele parar de comer pimenta, parar de tomar cerveja, parar de comer aquela costela assada que ele gostava tanto, né? Não estava resolvendo, ele estava fazendo tudo isso que o nutricionista, né? Não estava resolvendo, né? Mas porque cada vez que ele contava essa história da sacanagem que a mulher fez com ele, a dor estava entrando em fase ativa, né? Então ele tinha sangramento num dia, quando ele arrumava uma outra namorada, então ele encontrava um pouco de paz, mas no outro dia ele contava essa situação de novo, a raiva começava tudo de novo, né?
Então, se a pessoa não admite que quando tem uma separação, quando alguém faz uma sacanagem com você, você tem uma certa responsabilidade também, né? Não existe assim só um fazer uma sacanagem para o outro e não ter nenhum motivo, né? Culpa ninguém tem, né? Mas não precisa procurar culpados. Mas existem motivos, né, para acontecer essas sacanagens de um para o outro, né? Então, se alguém tem pessoas que são roubadas em tudo que é lugar, né? Tipo assim, a esposa trai, o companheiro de trabalho trai, todo mundo trai, todo mundo logra ele, né? Porque você é aquela pessoa que precisa os outros te lograr o tempo todo, né? E isso traz uma hemorroida com recidivas diariamente, né? Respondi a tua pergunta? Bom dia, colegas Nossa, que chegaram agora. Vai ficar gravado, depois vocês assistem ao começo, porque já... Continua, Eliana. a segunda lei, ela faz o diagnóstico em qual momento estamos no episódio, né? Isso que é o bonito da segunda lei. Então, Silvina, agradeço o convite mais uma vez. Acho que a gente ampliou bastante hoje sobre aí a Rose. Obrigada, Rose. Tá adorando, obrigada. Gostaria que vocês curtissem essa live, que vocês encaminhassem para as pessoas que vocês suspeitam ou sabem que têm hemorroidas, para que elas também possam usufruir dessas nossas lives, desses nossos bate-papos aqui com a Silvina. A Silvina faz muita live sobre o diabetes e ele é muito importante a gente fazer o alerta, né? E a gente faz alerta de todos os sintomas aqui para autoconhecimento. Aí, Silvina, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, né? Estamos aí nos nossos episódios diários e cada dia a gente aprende mais um pouco através da medicina germânica. Ó, grande abraço. Obrigada. Peraí, vou responder a pergunta da Rose. E amanhã de manhã, 10 horas, a gente tem um encontro online gratuito na comunidade sobre causas da fibromialgia, né? Mês que vem a gente vai tratar outros temas nessa comunidade gratuita. Ali você pode fazer a tua pergunta, pode trazer seu questionamento e também dar a sua opinião, né? Então, deixa eu ver a pergunta. A Rose está falando que o meu filho está com problema de hemorroidas. Então, você precisa... Depende da idade do teu filho, que idade que ele está. Se ele é pequenininho, ele está... talvez, pode ser que ele não... Se ele tem menos de 5, 6 anos, pode ser que ele está precisando sentir o campo dele mais seguro, a casa dele com mais segurança, né? E essa segurança, quem pode passar... 30 anos, então tem a ver com a própria vida dele, com as escolhas que ele faz, né? As escolhas que ele fez, né? Então, uma pessoa adulta, a mãe já não tem mais responsabilidade, mas a mãe pode encaminhar a live para ele, porque tem bastante tabu, bastante vergonha ainda as pessoas tratar sobre isso. E eu comentei antes que o caso que eu mais atendo online é sobre hemorroidas, porque as pessoas não me conhecem, eu não conheço elas pessoalmente, e é muito fácil falar sobre isso no online, né? Então, no presencial e no médico, mostrar a peça lá, fazer os exames fisicamente é muito desagradável, porque invade a própria intimidade, né? A identidade já está lá no chão, né? Já não existe. Você já tem raiva de tanta invasão do teu espaço. E você ainda é obrigado a ir lá no médico mostrar aquela peça que está com problema, né? Então, é muito mais leve a pessoa fazer uma terapia, fazer uma consulta online, encontrar a causa e encontrar a solução, do que ir no médico presencial, né? Então, se você conhece alguém, se você quiser enviar para o teu filho, né? Então, ele está separado, se ele já separou, normalmente as separações de casamentos têm a ver com confusão de identidade, o casal não encontrou o próprio espaço dentro do casamento, né? Então, a pessoa que separa muito tem problema de identidade, pode ser homem ou mulher, né? A pessoa que não está feliz no casamento, não consegue ter um relacionamento equilibrado. A pessoa que não consegue fazer dinheiro também está com problema de identidade, né? Está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então, Rose, pode ser várias as causas. Então, talvez, se ele assistir a live, ele vai entender um pouco da causa dele e, se ele quiser ajuda, a gente atende. Pode ser que uma sessão online já resolva
a questão com ele, ou também a gente pode fazer um pacote de terapias, né? Então, tem solução. Já teve muita gente que pode se alimentar naturalmente de novo sobre isso. Deixa eu ver o comentário. Sim, estou com a colega Adri, falamos sobre sim, a pessoa tem que querer olhar, né, para isso. A pessoa tem que admitir que ela tem o problema, só que a hemorroida não dá para esconder o problema, né? A pessoa tem, dói, sangra, então é um incômodo constante, né? Então, quando trata de hemorroida, a pessoa é obrigada a olhar para o problema. Ou ela vai no médico e mostra ali, ou ela vai se privar o tempo todo de comer as coisas boas. Pode ser que ela viva 10 anos ali, se cuidando totalmente, não pode tomar leite, tudo que é derivado de gordura não pode, né? Então, os prazeres da vida tem que tudo deixar de lado, né? Mas é uma escolha se a pessoa quer ir por esse caminho, né? Então, se a pessoa entender a causa real, muitos prazeres da vida podem ser retomados. Eu amo comer pimenta preta, pimenta na comida, não pimentão, pimenta mesmo. E eu, nossa, se eu comia pimenta, era um veneno, né? Então, não dá sintoma nenhum, eu não faço almoço. Meu trabalho aqui em casa é fazer almoço. Eu não faço almoço sem usar pimenta em pó, né? A pimenta natural, não aquelas fabricadas cheias de coisa, né? Então, e é muito gostoso a gente poder comer sem culpa, sem sentir sintoma, né? Porque está em paz, né? Então, é isso. Obrigada, Eliana. Quem assistir a gravação, ou também quem esteve aqui presente agora, quiser dar uma sugestão para próximas, cada 15 dias a gente está trazendo conteúdo, né? A gente faz sobre aquilo que vocês sugerem, né? Aí, brigadão, Franciela e Silvia, vocês chegaram agora, estamos fechando, mas vai ficar gravada. E eu acredito que vai valer a pena, mesmo para a pessoa que não conhece medicina germânica, que não aceita que existe uma outra forma de ciência, que é uma outra medicina. Mesmo que essa pessoa assistir totalmente descrente, algum sentido vai ter isso que a gente trouxe, né? Então, brigadão. Isso, vai assistir a gravação, Franciele. Vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube. Até amanhã de manhã. Estou fazendo live todos os dias agora com convidadas ou sozinha. Tá ok. Até amanhã. Obrigadão. Grande beijo.